Então, vamos dar início. Diego, por favor, pode começar. Ok, professora, boa noite a todos os que estão assistindo, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal do IF, se estiverem todos aí do grupo. A questão do etnomangá, ela foi uma ideia pensada através da utilização de um programa, né, que existe para a gente poder desenvolver histórias em quadrinhos. E durante a nossa estadia no PRP, pelo menos pelo acompanhamento que eu e um colega de curso, Sandeles, a gente tem realizado, a gente teve a oportunidade de ouvir alguns relatos que nos surpreenderam, né? Porque, assim, a partir do momento que dentro da escola pública, que é um ambiente de acolhimento, principalmente aos estudantes, e um ambiente de formação, a gente teve alguns relatos de racismo e preconceito dentro de algumas instituições públicas de ensino. E uma grande dúvida era como a gente iria trabalhar essa questão em sala de aula. Eu procurei a orientação da professora Silvia para a gente pensar em formas de, anonimamente, a gente, sem expor, a gente divulgar esses relatos de vida por qual esses estudantes teriam passado. E a ideia foi a gente tornar isso um quadrinho que acabasse promovendo e fomentando em sala de aula a discussão que ainda, por incrível que pareça, é bem acentuada no nosso contexto social, que é a questão do racismo e do preconceito. E aí a gente coloca isso para dentro da escola, porque por mais que a escola fosse um instrumento de formação, de acolhimento, ela também é uma reprodutora. Né? Ela está inserida no campus, ela sofre interferência e influência. E alguns comentários também de colegas e de uma professora que ela está aqui fazendo formação numa turma no curso de pedagogia, que alguns futuros coordenadores e pedagogos se recusavam por questões religiosas a discutir questões de gênero. E tipo, isso me trouxe à tona que isso seria um problema muito grande. Vamos iniciar então, né? A ideia basicamente foi essa que a gente já descobriu. E a ideia do etnomangá nasce justamente por o mangá ele ser ter sido bem difundido nos anos 2000. É uma das práticas das várias que existem nas culturas jovens, onde histórias fictícias ou até mesmo histórias que retratam o cotidiano da vida de estudantes, elas são transformadas em quadrinho. Daí nasceu a ideia da gente constituir o nosso próprio mangá, onde a gente iria colher através, né, dos diários de bordo, das entrevistas, dos relatos e dos diálogos que foi tido com os estudantes, essa questão tipo, de transcrever partes das histórias de vida dele para os quadrinhos. E a partir daí, utilizando isso para discutir temas que muitas vezes acabam sendo fechados às portas. Muitos dos estudantes, principalmente a comunidade LGBTQIA+, estudantes pardos, negros, estudantes em vulnerabilidade social, eles acabam não tendo voz. Ou as pessoas que eram para ouvir eles, que seriam as pessoas que estão ali na escola, tipo gestão, corpo docente, coordenadores, acabam também não dando voz a esses alunos. E a ideia é que, através dessa arte do mangá, eles pudessem expressar aquilo que muitos têm silenciado, que é um tema bastante polêmico. E aí, o nosso primeiro pensamento foi, muito se fala no ensino de sociologia, que abrange ciência política, antropologia e sociologia na escola. Só que, depois de parar para fazer uma análise documental com o Sam, a gente fazendo alguns estudos, dentro das competências que a própria BNCC propõe para os estudantes, a palavra cultura e suas derivações,
aparecem assim bem mais amplamente que a palavra sociologia e suas derivações, que política. E aí nasceu a ideia de agora a gente pensar na questão de uma antropologia escolar, né? Os temas escolhidos, de fato, eles são bastante polêmicos, principalmente no que alguns relatos que a gente ainda vai, lógico, fazer um trabalho de seleção. Tem estudantes do PIBIC Júnior que vão trabalhar fazendo esses quadrinhos, estudantes também de uma instituição federal de ensino aqui da nossa capital, que também vão trabalhar na questão dos diários de bordo, colocando suas experiências, colocando aquilo que eles têm visto e vivenciado dentro dessas instituições para a gente poder discutir. E a ideia realmente é criar um canal para que esses estudantes possam trocar até mesmo experiências entre eles e que isso possa chegar de alguma forma aos ouvidos das pessoas responsáveis por gestores e coordenadores para que esses temas sejam abordados. Inclusive, durante uma das aulas, a gente estava discutindo isso, teve uma questão que foi levantada sobre, lógico, LGBTQIA+, fobia, que uma colega de turma até explicou que a questão de gênero era um tema que não poderia ser abordado na escola, na qual ela estava desempenhando um trabalho, por conta de que, anteriormente, um professor sofreu um processo por ter cometido, ter tido feito um ato de homofobia, e aí a própria coordenação falou para ela lá, me relatando e relatando para os outros colegas em sala, e aí eu fiquei meio que abismado. Então, tipo, é como se o estudante ele tivesse feito algo errado, quando na realidade ele só estava cobrando um direito dele, de ser tratado com equidade, tanto pelos seus colegas quanto pelos, digamos assim, que têm cargos dentro das instituições de ensino. Lógico que a gente não trata só sobre isso, a gente tem também que tratar sobre a questão do racismo estrutural, que, querendo ou não, deve ser é uma realidade, a gente sabe disso, ainda existe. Se tem a necessidade de falar sobre isso a todo momento, acho que é uma forma até mesmo da gente criar uma conscientização, principalmente nos próprios estudantes, ensinar para eles que algumas piadas, algumas brincadeiras, algumas falas, elas na realidade elas são a reprodução, acho que até de uma prática perversa que a gente tem. Existem muitas outras formas também, né? Não só o racismo, como também preconceitos a outros grupos minoritários. Em relatos a alguns estudantes que a gente ainda está trabalhando com eles, falaram sobre a questão de gênero por não conseguir se identificar, sobre a dificuldade que é estar desempenhando, ter que se categorizar para a sociedade, e quando você não consegue se categorizar, você acaba sendo uma vítima dessa praxis do racismo, do preconceito. Aí a gente toma, né, a discussão, a professora Graziele Ramos Schweig, no dicionário do ensino de sociologia, ela vai discutir que a antropologia ela é estritamente acadêmica. A antropologia ela não é o título antropólogo, ele não é dado a um estudante que se forma em bacharel em ciências sociais, nem a um licenciando que se forma no curso de ciências sociais. O título de antropólogo ele é conferido a alguém que faz uma pós-graduação, um mestrado, e aí a esse se toma o título de antropólogo. E que a antropologia, com essa prática, ela tem se afastado até mesmo do ensino de base, da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, e isso acaba distanciando, às vezes, essa questão da prática, do que é colocar a antropologia como uma forma de pesquisa, suas metodologias,
seus conhecimentos, tudo que foi desenvolvido até em prol da própria sociologia escolar, agregando, lógico, valores, agregando seus métodos, agregando suas teorias para que isso possa ser discutido e levado para a escola, né? O que é que acontece? A nossa ideia é justamente que foi o que a professora Bittencourt, no mesmo livro, ela vai discutir de que como a etnografia utilizada na escola, ela pode ser um método incrível para que você possa desenvolver pesquisas junto aos estudantes. Lógico que a gente não está falando só sobre a etnografia, mas até mesmo a autoetnografia, que é um processo do indivíduo se conhecer e conhecer os grupos que integra. E aí a nossa proposta vai trabalhar com que os estudantes eles façam esses relatos e que eles aprendam através da etnografia, que é uma técnica etnográfica. Lógico que eles não vão, de maneira alguma, estarem se formando enquanto cientistas sociais, nem muito menos antropólogos, mas que eles se apropriem disso para que possamos ter um melhor resultado no que é o ensino da sociologia na escola. O material da nossa produção ele foi desenvolvido com base no relato de um estudante, ele é maior de idade, mas como a professora Silvia ela recomendou, a gente não vai fazer a divulgação, vou até compartilhar, só um minutinho. Que foi um material que nós começamos a desenvolver, lógico que a gente ainda vai ter muitas edições do Etnomangá, eu espero. A gente vai fazer esse trabalho e justamente na esperança de produzir esse processo de conscientização. A gente tem a produção que é feita através de uma Engine, é um programa de computador, a qual o estudante que ele não sabe desenhar, ele consegue produzir seu próprio quadrinho. E assim coloca algumas questões que ele tem no seu diário de bordo, fazer ilustrações, discussões de um tema. Esse aqui foi um quadrinho de um estudante que ele acusou um funcionário de uma instituição pública de ficar perseguindo ele e a namorada dele quando eles tinham ido lá para... Ele disse que ia desenvolver uma atividade no laboratório, que foi recomendado pelo professor, e aí o que é que acontece? Esse funcionário meio que ficou perseguindo ele e querendo saber assim, o que ele estava fazendo para a menina que estava acompanhando. Ele foi insistente e sempre perguntando à menina se ela tinha sido ameaçada, se ele fez alguma coisa com ela. Ficou seguindo eles durante todo o tempo, enquanto eles estavam na instituição. E assim, isso me deixa muito chocado, porque imagina-se que o ambiente escolar é justamente para que esse tipo de prática ela não venha acontecer, que isso que esse constrangimento, que essa violência psicológica não chegue ao estudante dentro de um ambiente de acolhimento. E assim nasce a nossa proposta. O Etnomangá, eu vou estar enviando para a professora Silvia entre o dia 10 e o dia 12, lógico, todos os relatos, tanto de um outro estudante que a gente teve o prazer de entrevistar, que é trans, como ela se percebeu, outros relatos sobre estudantes que têm a questão de gênero, que não se identifica como gênero nenhum, mas que acabam sofrendo brincadeiras ou, às vezes, até piadas de mau gosto por parte até dos colegas, e para que isso possa servir de material para ser discutido na escola e sirva como uma forma de conscientização, não só para os próprios estudantes, mas também para os funcionários. Bom, agradeço a todos, agradeço a oportunidade à professora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado legal. Eu sei que é tocar numa ferida. Eu sei, mas assim, é necessário. É muito necessário. E tocar também na ferida da questão da antropologia se tornar estritamente acadêmica, né? Face a necessidade também de uma antropologia escolar. Parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho de Sam Davis, né? Vocês é um trabalho muito importante, muito interessante, né? Trabalhar com quadrinhos, e relatos reais que são colocados, né, em quadrinhos.
E aí eu falei no chat que é nesse lugar que as pessoas podem fazer perguntas, né? E acabamos de receber uma pergunta de Gustavo Henrique, que deu boa noite ao professor Diego, né? Diego Arrasa, o professor Diego Arrasa, e também outros colegas, né, deram boa noite, como a Bruna, a Vanessa, que estava entre a gente e foi para o público, a Xalana, né, o Antônio. Então, boa noite para todos. E a pergunta que o Gustavo faz é: quais seriam os principais usos para esse etnomangá? Boa noite, Gustavo. Gustavo, você já disse para não me chamar de professor. Eu ainda não sou. Gustavo, então, Gustavo, a ideia do etnomangá ele é para ser utilizado como um material de formação e informação sobre a questão do racismo que acontece e dos preconceitos que são feitos dentro da escola. Porque através das experiências de vocês, os outros colegas se vendo e entendendo que eles não são os únicos e até criar a possibilidade de denúncias para esse tipo de coisa, porque uma coisa bem interessante é que geralmente quando o aluno ele não sofre nenhum acolhimento, ele acaba se calando. A ideia é que isso não aconteça. É que se caso a escola não tome as devidas providências, que ele procure as instituições cabíveis para isso. O Gustavo, inclusive, eu tenho uma coisa para você aqui. Professora, se me permite, eu vou compartilhar aqui a tela. Certo. Para mostrar um dos trabalhos do Gustavo. O Gustavo, ele é um aluno que ele participa de um projeto conosco dentro do IFAL, projeto de pesquisa, além de ser um aluno, e ele é militante do movimento estudantil e até no Instagram dele ele coloca as poesias sobre a sua negritude, sobre o povo negro. E aí está uma das poesias de Gustavo. E assim, a ideia é justamente essa, Gustavo, é que a gente faça esse processo de conscientização, mas ele não deve ser só feito só com professores, gestores e funcionários. Ele tem que vir na base. Se a gente pretende combater de uma forma melhor essa questão desse racismo estrutural, a gente tem que começar com um processo de educação na escola. Esse é o principal ponto para que a gente possa atingir algumas metas, e uma das metas é a gente acabar com isso, ou minimizar ou fazer com que isso se torne público, que as pessoas saibam que esse tipo de prática ainda acontece. Diego, a Vanessa Santos, né? Ela escreveu no chat: gostei bastante do tema, Diego, e da proposta de o apresentar como um mangá. Foi um comentário, né? Obrigado. Obrigado. Não, mas a ideia é justamente essa. Até uma das professoras da gente dissesse, ela disse que não foi a professora Silvia, mas uma outra professora também do departamento de antropologia, ela falou que seria interessante fazer isso porque você dá ao aluno que pratica isso uma noção dos malefícios que ele faz, e o aluno que sofre um tipo de violência como essa, ele consegue se identificar dentro daquela representação gráfica. E aí, quem sabe, até promover essa discussão. O Diego, Henrique Leandro comentou: Diego, achei a ideia muito interessante, que seria uma forma muito boa de alcançar os jovens dentro da escola e fora também, pois mangá é uma área que uma boa parte dos alunos gostam. Parabéns. E aí ele usa... Obrigado. O Henrique é o monitor-chefe do PIBID, que a gente faz um trabalho voluntário na escola estadual, muito gente boa. Mas é justamente isso, Henrique. É pelo mangá ter se popularizado tanto entre os jovens e ter se tornado parte de uma das culturas jovens, que assim a gente consegue trazer para dentro dessas representações discussões sérias. Lógico que como eu estava até discutindo com alguns colegas, não é uma forma da gente passar pano nem amenizar, não. Muito pelo contrário, é uma forma da gente dar maior acessibilidade
e fazer com que o jovem tenha um interesse sobre essas temáticas, entende? Diego, eu pediria para você novamente colocar o trechozinho do mangá, do Ok, etnomangá, compartilhar, né? Que aí a gente pode encerrar com essas imagens, né? O ok, iniciozinho. aqui, prontinho. Só um segundinho, Tá que bom. eu tinha até fechado ele, porque como já Gratidão, tinha... Henrique, pelo prestígio, né, em participar, em estar junto, o Gustavo Henrique também, e os colegas, né, da turma também que estão presentes. Aqui, gente. Isso aqui foi, lógico, a gente começando, iniciando os trabalhos no programa. Tipo, uma coisa que é bem interessante é que a gente pode tirar fotos da escola e importar para dentro do próprio mangá, tornando a realidade uma coisa lúdica e gráfica. E aí a gente também consegue construir a partir dos personagens uma representação dos próprios estudantes e das experiências que foram vivenciadas por eles. É isso. Eu queria só concluir, né, fazendo comentário que é muito interessante, além da gente estar fazendo eventos, realizando, né, eventos organizados por vocês de extensão, que é nessa saída da universidade, nessa interação com comunidade, né, com contexto específico, como o da escola, do Diego, como o que a gente teve recentemente, né, o da Luana, que foi sobre uma feira agroecológica, ela fez uma etnografia sonora, fez um ensaio fotoetnográfico, né, e está lá no ICS, convido a vocês. O que eu chamaria, agora voltando, o que eu queria dizer sobre esses trabalhos de vocês, né, Diego e Gabriel, é o uso, não é, da arte, não é, como um canal de comunicação, porque a imagem, né, videográfica, fílmica, é uma imagem cinematográfica, né? E aí você teve o cuidado de selecionar imagens de como você focaliza, né, como você interage com aquilo que você está observando, é muito legal, né? E, ao mesmo tempo, também o Diego trazendo essas temáticas tão sensíveis, né, de escola e tão importantes para serem discutidas, trazendo dentro de uma linguagem também artística, que é esse estilo de desenho em quadrinhos, né, que é o mangá. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho realizado, né? A forma de comunicar o que vocês estão querendo mexer, querendo trabalhar junto com outros, né? Agradecendo aí ao pessoal do skate presente, ao pessoal das escolas, que o Diego também convidou, não é? Então, uma satisfação grande, muito bom, muito prazer, né? Em estar vendo esse trabalho que vocês realizaram, organizaram, tá bom? Então, uma boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos.